E nós terminamos lendo parte de Gálatas capítulo 4, não foi? Gálatas capítulo 4. Então eu vou ler a partir daí, o livro de Gálatas, capítulo 4, apenas alguns versículos para fazermos alguns comentários. Eu quero apenas ler a Escritura e fazer aqui alguns comentários. Gálatas capítulo 4, o versículo 8 a seguir, veio por onde eu parei. Ok, vamos colocar de pé. Versículo 8. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses ou dos ídolos, que nem deuses são. Mas agora que conhece o Deus verdadeiro, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como podem se sujeitar novamente a esses pretensos poderes? É como temer o bicho-papão. Eu estou lendo exatamente isso aqui, sabe? Estou usando a versão da Bíblia, a tradução, a mensagem. Por que vocês temeriam, ou por que iam se sujeitar a outros ídolos, a outros poderes? É a mesma coisa que temer o bicho-papão. E não é isso que vocês fazem quando observam tradições e superstições. Amigos, tradição e superstição são falsos deuses. É ídolo. É algo que se coloca ante da palavra de Deus. Então, são adoradores de anticristo. Tudo que é contra a palavra de Deus é antipalavra. Contra Cristo, é anticristo. Associados a datas e festas especiais, será que foi em vão tudo que eu fiz por vocês? Meus queridos, versículo 12, gostaria muito que se pusessem em meu lugar, afinal foi o que eu fiz quando estive com vocês. Como vocês foram sensíveis e gentis, em nada me prejudicaram quando preguei para vocês pela primeira vez, e estava doente e nem pude prosseguir jornada. Sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram também como se eu fosse um anjo de Deus, ou como se tivessem recebendo o próprio Jesus. O que aconteceu com toda aquela alegria? Os irmãos mudaram comportamento. O que aconteceu com toda aquela alegria? Sei que vocês teriam me dado os próprios olhos se fosse preciso. Tal era o carinho com que cuidaram de mim. E agora, de uma hora para outra, parece que virei inimigo de vocês. Foi só por dizer a verdade? Não posso acreditar. Os pregadores de heresias tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Querem apenas se sentir importante. É muito bom que vocês sempre façam bem, mesmo quando não estou por perto. Por que mudar de atitude comigo quando estou longe? Querem saber como me sinto agora até que a vinda de Cristo seja uma realidade na vida de vocês? Como mãe em dores de parto, como eu queria estar com vocês. Eu nem falaria nesse tom tão severo, abrindo o coração. E vocês que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela dá, no que ela diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. Amém. Pois bem, pode se assentar. 2 modos de relacionamento com Deus, o apóstolo Paulo fala aqui. Para quem leu comigo pela manhã na escola dominical, no início desse capítulo, Paulo começa a dizer para nós que quando você ainda é pequeno, você não é diferente de escravo. Não é diferente de um escravo. E em relação à herança, o escravo não herda, quem herda são os filhos. Mas enquanto os filhos são pequenos, eles não têm direito à herança. Tanto é que se você tem algo
e abre uma conta, faz alguma coisa, um testamento para seu filho, aquilo tem que ficar nas mãos de tutores, nas mãos de advogado, alguém tem a procuração daquilo até que aquela criança alcance o quê? A maioridade. Não é isso? Paulo está dizendo nesse capítulo a mesma coisa, que enquanto nós como igreja não crescermos, não amadurecermos na fé, nós não receberemos a herança de Deus. Então temos que estar sob a tutela do Espírito Santo e procurar amadurecer, nos tornar responsável, para que no momento certo Deus então nos adote. O tutor, o Espírito Santo diz, ele está pronto, ela está pronta para receber o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que pode chamar Deus de papai, Abba, Pai, filhos adotados, filhos de Deus que recebem a sua emancipação, maioridade para tomar conta da herança. Não serão desmiolados adolescentes que destruirão a herança do Pai, mas que saberão fazer bom uso de tudo aquilo que Deus fez e disse: é de vocês, é vosso. O reino dos céus não será entregue para pessoas irresponsáveis. O reino dos céus, todo o reino que foi preparado, o reino de Deus que foi preparado desde antes da fundação do mundo, a grande cidade que está preparada, ruas de ouro, seja o que você possa imaginar, de acordo com as descrições que as Escrituras dão, não será entregue para pessoas irresponsáveis, para meninos birrentos e brigões. Será entregue para pessoas maduras, perfeitas, amadurecidas na palavra de Deus. Por isso, a importância do aprendizado, que você descubra sempre o que você é, para o que você está aqui. Porque a noiva, ela deve chegar à maturidade, ela tem que alcançar o pleno conhecimento de Deus. Amém. E é dever do ministério quíntuplo trazer a igreja, trazer a noiva à maturidade. O problema que há nisso é que parece que o próprio ministério quíntuplo necessita de uma boa dose de maturidade em si. Aqueles que se dizem que fazem parte do ministério tríplice, ou que estão quíntuplo, aliás, e que estão ensinando a igreja, eles precisam amadurecer, porque se os pregadores não amadurecerem no ensino da palavra, na compreensão, no trato e na vivência da palavra, eles não poderão passar maturidade no seu ensino, para que as pessoas também se alimentem com alimento sólido e cresçam do mesmo jeito. Porque afinal de contas, as pessoas não vão viver um nível de fé mais alto do que o nível de fé aonde estão os ensinadores, porque elas se alimentam deles. Então parece que o próprio ministério quíntuplo está necessitando de amadurecimento, de uma boa dose de amadurecimento. Bom, eu quero ler para vocês alguns parágrafos aqui na mensagem, porque às vezes quando falamos que a igreja não está madura, nós tratamos isso pela manhã. Vocês os que estavam aqui recordam disso. E quando tratamos da igreja, não deixamos ninguém de fora. Tanto qualquer membro simples, ou seja o que ele for, também os pregadores, eles fazem parte da igreja. Se eles estão dentro do quadro, eles fazem parte. Então, se a igreja não está madura, porque os pregadores ainda não estão maduros também. Simples assim. Ou você acha que porque a pessoa prega o evangelho, porque é ministro, pastor, ou líder, ou evangelista, ou seja o que for, eles têm algo mais do que vocês? Não pensem nisso, não é dessa forma. Todos são iguais. Todos são iguais diante de Deus. Se a igreja está com uma menina, um adolescente, não alcançou ainda a maturidade, é porque os pregadores alcançaram ainda a maturidade que necessitam alcançar. E a prova disto é o ciúme, a briga por isto, por membro, como se tivessem membro, como se eles tivessem direito sobre o povo. Então o que está acontecendo? Estão realmente prontos para ensinar o povo a mudar de fase, ou estão interessados apenas em dinheiro e não precisar trabalhar? Iríamos longe aqui, ver? Vamos ler o Branco? No sermão, que é uma visão? No parágrafo 39, ele diz: agora muitas pessoas, elas pensam que alguém que vê visões devia ser divino. O que vocês acham? Alguém que tem visão de Deus. Não é um engano. Não são visões mentirosas, sonhos inventados. Pessoas que têm visões de Deus. Você pensa que essas pessoas são divinas? Não, Senhor.
Isto não quer dizer, não, Senhor, não há ninguém divino a não ser Deus. Isso é o profeta dizendo, porque ele está incluindo a si próprio nisso, porque ele tinha visões. E ele estava dizendo que as pessoas não considerassem como ser divino, ser extraordinário, diferente dos outros. Isso é tudo, e não há ninguém. Não existe diferença em nenhum de nós. Somos todos pecadores, salvos pela graça de Deus. Amém. Amém. Acho que eu citei isso ontem, não foi? Somos todos miseráveis, pecadores, salvos pela graça de Deus. O profeta que disse isso, eu posso não citar o parágrafo quando eu cito determinadas coisas, mas está na mensagem, eu já li. Porém, a parte técnica eu não sou muito bom de saber onde está, mensagem tal, parágrafo tal, capítulo tal. Isso é bem técnico, ajuda as pessoas às vezes e tal, mas temos que focar no conteúdo, no ensino em si. Veja, ninguém está acima do outro. Isso daria uma escola dominical, daria um estudo à parte. Ninguém está acima do outro. Que consideração você tem por mim, então deve ser a mesma consideração que você tem por qualquer outro irmão. Que consideração você tem pela irmã que mais te ajuda, que mais te agrada, que mais está contigo, que mais te ajuda nas tuas lutas, né? Tua confidente, tua companheira de batalha. Que consideração você tem por esta pessoa? Então você deve ter esta mesma consideração por todas as outras pessoas, independente se as outras pessoas são crentes ou não. Você pode até se pôr de joelho e orar pelo seu marido, sua esposa, por mim, pelo seu filho e teus inimigos. Quantas vezes você já se pôs de joelho para orar por ele? No entanto, é o mandamento de Jesus: orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Você vê, é complicado isso, é difícil? Não, não é difícil. William Lano faz essa pergunta: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Por quê? É muito difícil para certas pessoas, porque elas não nasceram de novo. Se há o processo do novo nascimento em nossas vidas, então não é difícil ser cristão. Não é difícil carregar a responsabilidade de um filho ou uma filha de Deus. Jesus disse que era um jugo suave. Jugo suave. Aqui você está subjugado, mas é um jugo suave, não é pesado. Você não se sente na obrigação, como se alguém estivesse te obrigando com aquele peso na tua cabeça. Não. Jesus disse: meu fardo é leve. Ele não disse que você não carregaria um fardo, porque é uma responsabilidade ser vamos dizer assim, um participante da natureza divina, um transmissor dos pensamentos de Deus. Sim, é uma responsabilidade você levar isso adiante, é um fardo, mas Jesus disse que era leve, porque se você tem o amor de Deus em seu coração, então tudo fica fácil, fica tudo fácil quando você ama. Quando você ama alguém, você suporta tudo dessa pessoa. Sim, você suporta a humilhação, você suporta tudo que essa pessoa faz, de boa que ruim para você. As pessoas não entendem como estás com ele, como estás com ela, como consegue viver com tal pessoa. Simples, eu amo, eu a amo. É simples assim, né? Foi assim que Deus fez o que fez. Enviou seu próprio filho, porque ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se você ama, você se entrega, você se doa. Você nem olha para si mesmo, nem olha para as suas posses, nem olha para o que você tem. Ok. Somos pecadores salvos pela graça, e ninguém está acima do outro. Somente alguns, essa é a diferença, olha. Somente alguns recebem algo e ele terá que responder pelo talento que foi dado a ele. Então, nesta grande família de nosso Deus, algumas pessoas recebem algo diferente do outro. Alguns recebem dom de cantar, de louvar, outros de orar, outros de pregar, outros de interceder. Eu tenho vários dons, e depende do talento que você deu, você será responsável por aquele talento. E se você só recebeu um, você tem também uma responsabilidade com aquele um, e aquele que te deu o talento vai exigir de você alguma coisa no acerto de contas. Veja, agora,
O que recebeu 5 talentos e entregou 10, trabalhou com aqueles talentos, não enterrou. Ele recebeu a mesma palavra que o que recebeu 2 talentos recebeu. Vinde bendito de meu Pai. Ele disse isso porque recebeu 5 e lhe devolveu 10. Ao que recebeu 2 e lhe devolveu 4, ele disse a mesma coisa. Bom está, servo bom e fiel. Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Foste responsável. Sobre o pouco te coloquei, com este pouco tu foste fiel. Mas as pessoas dizem, eu recebi tão pouquinho, e ele nem vai. Não, o problema é que aquela pessoa que recebeu 1, ele sabia que seria exigido. E hoje as pessoas que recebem pouco, aparentemente, acham que Deus não vai querer que preste conta daquele pouco. E no entanto foi dito para aquele camarada, servo mau e infiel, você sabia que eu viria acertar as contas, e por que você não trabalhou com aquilo que eu te dei? Veja, irmãos, aquele que recebeu 1, se ele tivesse sido fiel, como os outros foram, ele teria recebido da parte de Deus a mesma palavra, vinde bendito de meu Pai. Mas ele não fez. Entenda que não somos melhores do que o outro. Ninguém aqui está acima de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O profeta disse apenas a alguns. Ele usou a palavra somente. Alguns recebem algo e ele terá que responder pelo talento que foi dado a ele. Cada pessoa tem que responder por isso. Talvez você não tenha que responder se você não recebeu nada da parte de Deus. E eu duvido que qualquer um de nós não tenha algo que não tenha recebido de Deus. Nenhum de nós pode dizer, Deus não me deu nada, não me concedeu nada. Nenhum de nós poderemos dizer isso, acredito? Então é claro que todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus para prestar conta pelo que Ele nos deu. O William Branham disse que o que será exigido de nós é o que você fez com o aprendizado que você teve. Eu não lembro agora o sermão onde ele pregou isso, mas eu lembro muito bem as palavras. Se isto é o que será exigido no dia do acerto de contas, o que você fez com o aprendizado que eu te dei. Então que Deus nos ajude, não é? Amém. Que Deus nos ajude, porque vai chegar o momento de você ser chamado para prestar conta, para fazer a prova, para ver se você passa no teste. Nos sermões sedentos pela vida, parágrafo 70, o profeta diz, nós não somos maior do que o outro, somos todos iguais. Se uma pessoa não é nada mais do que uma pequena dona de casa, e agora? Apenas uma dona de casa, ela é tão grande no reino de Deus como um quê? Um escravo, um criado, um servo, um carpinteiro, um pedreiro, uma dona de casa. Uma cristã que é apenas uma dona de casa. Qual é o teu compromisso? Irmão, olha, se eu for cantar, misericórdia, ninguém fique perto de mim, porque sou uma bigorna desafinada. Até minha voz, ninguém se agrada. Não sei fazer nada, se for até varrer a igreja, termina derrubando as cadeiras, termina caindo por causa de acidente, não sei. Mas o que é que a irmã faz? Eu sou uma dona de casa. Apenas mal cuido da minha casa. Então cuide bem da sua casa. Porque se você é uma cristã, é uma filha de Deus, disse o profeta do Senhor, ela é tão grande no reino de Deus como um apóstolo. Era assim que o William Branham tratava as pessoas, foi assim que um profeta de Deus, era assim a consideração que ele tinha pelo povo, pelas pessoas. Então só nisto aqui deveria tirar de nós aquela ideia de que os homens, os grandes homens de Deus, são dignos de toda honra, de toda aceitação, de todo louvor. Não existe isso. Não há grande nem pequeno no reino dos céus. Não. Vê? Uma simples dona de casa. Ele usou a palavra, uma pequena dona de casa. Ela é tão grande no reino de Deus como um apóstolo, ou um profeta, ou seja o que for. Ela é uma filha de Deus. Amém. Então por que você pensa que somente os profetas vão ser salvos? Não, o profeta ele vai ter que estar lá. E é mais fácil você estar do que eu. Não deixe o diabo te enganar com isto. E
porque assim que ele atrapalha no nosso crescimento, é tentando nos desmerecer. Não que tenhamos merecimento algum, mas ele nos fez merecedores. Amém. E o diabo tenta tirar isso de nós. Ele tenta nos tirar da nossa comunhão para com Deus. Ele tenta nos tirar da nossa linha, do nosso caminho, tentando nos fazer pensar que não podemos, que não é para nós, quando na verdade é nosso, mas ele quer nos tomar de alguma forma. E onde ele está batalhando com isso é na mente, é na nossa mente. Quando o irmão me dizia, eu nem vou, porque eu não vou participar da ceia. Mas por quê? Por que você acha que vai participar da ceia? Por que não participar da ceia? Estou tão fraca. Eu disse, me aponte um forte aqui. Me aponta um forte. Me aponta um forte. Pois bem, uma pequena dona de casa é tão grande no reino de Deus como um apóstolo ou um profeta, ou seja o que for. Ela é uma filha de Deus. E não há nenhuma diferença em nós. Deus colocou alguns para fazer uma coisa e alguns para fazer outras coisas. Isto não nos torna acima de ninguém. Isto é simplesmente Deus que nos escolheu. Amém. Amém. Aí a gente se sente mais importante. Amém. A gente se sente mais importante porque você percebe que Deus não dispensa mais favores a um e a outro, não. Não, senhor. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele lavou de todos eles. De cada um deles. Só não de Judas, parece. Acho que ele correu antes, né? Mas todos que estavam ali participando, Jesus lavou os pés de todos eles. Ele não disse, vou lavar só o de Pedro. Não, vou dar um exemplo para vocês aqui através de Pedro. Se sintam nesse exemplo. Como às vezes a gente fazendo, não, irmão, envia meu abraço para tal lugar, vou dar um abraço. Mandar um abraço para a igreja, vou dar um abraço para o fulano de tal, representando todos vocês. Não foi assim que Jesus fez. Ele realmente lavou os pés de todos que estavam presentes ali. Se ele tivesse lavado os pés somente de um, aquele dizia, viu? Jesus levou meus pés, ô glória. Nem vou lavar meus pés o resto da vida, porque aquilo que Jesus fez, assim. Tem pessoas que dizem, nessa xícara aqui, fulano de tal tomou café e guarda aquilo como relíquia. Vai para o museu, uma peça de roupa foi usada pelo artista tal e está lá, vale não sei quantos milhões de dólares. Não, já pensou? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o vaso que Deus usou sempre para criar todo o universo, esteve na terra. E aquela mulher lavou seus pés com lágrimas. A toalha que ela usou pelos seus próprios cabelos. Você vê que honra, você vê que coisa. O que é isso aqui? É uma fitinha. Isto aqui pertenceu à roupa de Jesus. Sempre fazemos isso com certas pessoas e colocamos alguém acima de outros e damos mais prioridade, mais honra para certa pessoa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não há grande nem pequeno no reino dos céus. Deus não faz acepção de pessoas, então por que nós vamos fazer? Por que vamos fazer acepção de pessoas? Somos iguais. Veja, Ele simplesmente nos escolheu. Quem nos escolheu foi Deus. Se Deus, antes da fundação do mundo, tinha você como atributo dos seus pensamentos, então você é importante, senão não estaria ali. Quando é dito eu amei Jacó e aborreci Isaú, sabemos que Isaú não tinha nada para ser amado. Não tinha nada ali que pudesse chamar a atenção do amor de Deus, do afeto de Deus, do sentimento de Deus. Mas aqueles que estavam em Deus, antes da fundação do mundo, meu amigo, todos têm a mesma importância, todos vieram da mesma fonte, todos vieram do mesmo lugar. E Deus, todos eles, não te sabe uma coisa, você virá de uma forma especial. Não, todos teriam que vir através de um arrependimento, de um novo nascimento, de uma vida de santificação, de um preenchimento do Espírito Santo. Todos teriam que passar pelo mesmo processo, todos teriam que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo ou não, e estará de volta lá, porque todos pecaram, todos esses que são filhos, e teriam que ser resgatados pelo mesmo processo que era o sangue de Jesus Cristo ser derramado na cruz para propiciação dos pecados. Amém? Amém. Propiciatório é isto.
é o lugar onde aplaca a ira de Deus, onde ficava um tabernáculo, a arca, e em cima aquela lâmina de ouro com 2 querubins em cima, um de frente do outro, com suas asas, tocando a asa do outro. E era naquele lugar que era colocado o sangue do sacrifício, aquele era chamado propiciatório. É onde é feita a propiciação. Isso significa o lugar onde se aplaca a ira de Deus. Vendo eu o sangue, passarei de vós, deixarei vocês quietos, porque o sacrifício foi requerido, o preço foi pago. Então, se todos têm que passar pelo mesmo processo, significa que todos são iguais diante de Deus. Amém. Apenas ele sabia a capacidade de cada um e disse: não, você trabalha com 5 talentos, você trabalha com 2 talentos, você vale isto, você vale aquilo, mas todos têm a mesma importância. O reino dos céus não é completo sem você. O reino dos céus não é completo sem você, se você é um filho ou uma filha de Deus. Por isso, Jesus, na sua oração, diz para o seu Pai: nenhum deles se perdeu. Nenhum filho de Deus pode se perder, porque todos completam a grande família. Todos completam o reino dos céus. Todos completam o reino de Deus. Todos fazem parte de um mesmo plano. E Deus não pode emendar ou remendar seu plano, porque Deus só tem um plano. O diabo todos os dias está modificando, criando planos alternativos para enganar, para seduzir. Mas Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu um plano e Ele não muda em seus métodos. Não, senhores. Quando Ele toma uma decisão, aquela é a melhor que há, disse o profeta. E as decisões de Deus não são tomadas a cada dia, de acordo com o que você faz, de acordo com o que você fez ou não fez. Não, a decisão que Ele tomou ao meio ao teu respeito foi antes da fundação do mundo. Por isso o profeta diz que Deus já te perdoou teus pecados passado, presente e futuro. Isso deveria nos dar segurança e acreditarmos que temos sim a nossa importância diante de Deus. É. Pois bem, no sermão onde eu penso que os pentecostais falharam, no parágrafo 57, William Branham diz: e então, quando ele se tornava, chegava a uma certa idade, falando de um filho, ele se prepara para um grande dia, e ele chamava testemunhas até a rua, e ele tomava esse rapaz e colocava um manto especial sobre ele, um belo manto, e o colocava na rua, e tinha uma cerimônia de adoção. E o pai, o próprio pai deste rapaz, adotava o rapaz à sua própria família. Agora, você conhece isso pela escritura, a colocação do filho, e o adotava à sua própria família. E, portanto, daquele dia em diante, aquele rapaz tinha um direito legal para escrever os cheques de seu pai, ou o que quer que seu pai tinha. Ele era herdeiro para isto, ele foi adotado, ele era exatamente igual. Tinha a autoridade sobre todos os bens do seu pai. Você entende o processo da adoção e o porquê Jesus disse: todo poder me é dado nos céus e na terra? Ele era um filho adotado, primeiro a chegar à adoção de filho. Todo o poder lhe foi concedido. O próprio Deus disse a ele: ouvi. E o filho, quando passava por esse processo, ele tinha autoridade sobre tudo aquilo que o pai tinha. O pai o reconhecia a isso. Ele já não era mais um tutor, ou não estava mais aos cuidados de um tutor, mas ele estava absolutamente em possessão. E é para isto onde a igreja tem que ir agora. Ora, tem que ir. É para isto que a igreja tem que ir agora. Quando você tinha voltado lá e nasceu de novo, você achou que isso estava terminado. Você saiu para descansar. Agora você se encontra com dores, sem maná o bastante, e se afastando de uma reunião para outra, correndo de um lado para o outro. É isso. E Deus tem observado a conduta de sua igreja. Veja, Deus tem observado a nossa conduta. Observe o culto que nós tivemos ontem, como uma reprimenda. Observe o que somos. Por que caminhamos como criança? Por que tão distante do amadurecimento? Porque o profeta de Deus disse: a igreja ainda não está madura. Se não está madura, como ela pode ser responsável pelos negócios do Pai? Sem condições de prosseguir desta forma. E se a igreja não está madura, significa que os pregadores que têm a incumbência de levá-las ao amadurecimento, eles permanecem ainda como adolescentes. Por isso as brigas por campo, por igreja, por membros, por nome. Cada um dizendo: não, sou eu, sou eu, sou eu.
cada um se engafiando, cada um cutucando o outro, cada um procurando cortar a garganta do outro, em outras palavras. Isso é briga de menino, isso é criancice. Quando estes homens alcançaram o amadurecimento, eles trabalharão para levar a igreja a permanecer madura. Ao invés de tentar separar o povo, não vá, não se una, não tenha companheirismo, não os visite e tal, e aquela coisa toda. Eles trabalharão na igreja o amor de Deus, para que amem uns aos outros acima de tudo. Essa é a diferença. Amém? Amém. Eu creio que está bom. Vamos tomar nossa comunhão. Por isso Paulo estava com dores de parto e disse: meus filhinhos, fiquem sim as dores de parto, até que Cristo seja formado. Cristo seja formado em vós. Ele disse: enquanto isso não acontecer, eu estou em sofrimento, eu estou em luta, eu estou em batalha, porque o que eu desejo é o vosso amadurecimento, o que eu desejo é a vossa perfeição. É isto, gente. O que Deus está nos dizendo nesse tempo é: cresçam, cresçam. Vocês não têm desculpa por não crescerem em graça e conhecimento, porque Deus está derramando o seu conhecimento sobre a sua igreja. Amém. Então, não podemos ter desculpa, porque não estamos mais com mamadeira, com chupetinha açucarada. Estamos comendo alimento sólido. Estamos aprendendo sobre o próprio Deus. Estamos aprendendo sobre Melquisedeque. E Paulo diz que a doutrina de Melquisedeque não é para criança, não é para recém-nascido, é para perfeitos ou amadurecidos na palavra. Que o Senhor abençoe a cada um.